Oiê, tudo certo contigo? Então, hoje a gente vai para a segunda aula do nosso módulo de Química Orgânica. E a gente vai falar sobre eles, os hidrocarbonetos. Os hidrocarbonetos são substâncias orgânicas que apresentam apenas os elementos carbono e hidrogênio em sua composição. Então, eles são classificados em alcanos, alcenos, alcinos, alcadienos, ciclanos, ciclenos e aromáticos. E é sobre eles que a gente vai falar hoje. A primeira família, a mais simples dela, é os alcanos. Os alcanos, eles possuem apenas ligações simples, cadeias abertas, saturadas e, por serem cadeias abertas, são acíclicas também. A fórmula geral deles é aquela que aparece no slide e aqui eu trouxe alguns exemplos de alcanos, né? Os metanos, etanos, propanos e butanos. A nomenclatura de um alcano, ela vai ser sempre iniciar com a quantidade de carbono que forma a cadeia. Então, por exemplo, met é 1, et é 2, prop é 3, but é 4, e assim sucessivamente. E acabar com ano, que é a classificação dos alcanos. Os alcenos, por sua vez, eles são também cadeias abertas, acíclicas, mas a diferença é que agora eu tenho uma insaturação da cadeia, uma dupla ligação. A fórmula geral deles está ali no slide. E os alcenos, então, a sua nomenclatura vai ser também et no início com a quantidade de carbonos presentes na molécula, et 2, prop 3, e assim sucessivamente. E eles vão terminar com eno. Esse en quer dizer que é uma cadeia que tem uma insaturação de ligação dupla. Aqui a gente já tem um composto que é um pouquinho diferente, que é o 4-metil-pent-1-eno. Esse composto eu trouxe para mostrar para vocês que a gente pode começar a falar sobre ramificações, né? Ramificações são alguma ligação de algum composto orgânico que vai acontecer lateralmente na cadeia orgânica e ele não vai fazer parte da cadeia principal. E por que eu trouxe isso? Porque no momento que nós tivermos, por exemplo, neste caso do 4-metil-pent-1-eno, a gente tem tanto uma insaturação quanto uma ramificação. Como funciona a nomenclatura desta cadeia carbônica? A ramificação ela vai aparecer no início da nomenclatura, como no caso do metil, porque é uma ramificação que tem só o CH3. E posteriormente eu vou posicionar os por número, né, os carbonos onde está presente tanto a insaturação quanto a minha ramificação. Então, nesse caso aqui, no primeiro carbono da nossa cadeia, tá a insaturação. Por isso que antes do eno, né, vai o 1 na frente, para indicar que esta insaturação acontece no primeiro carbono da cadeia carbônica. E se a gente contar os carbonos a partir de então, chamando 1, 2, 3, 4 e 5, a gente percebe que esta ramificação metila está no quarto carbono. Por isso que fica 4-metil-pent-1-eno. Porque eu tenho tanto uma insaturação quanto uma ramificação. Os próximos hidrocarbonetos são os alcinos. Agora a gente começa a falar da existência de uma insaturação que é uma tripla ligação. O alcino de menor tamanho é o etino, que é o que a gente pode ver ali embaixo, mas também nós temos, por exemplo, o propino, o hexino, que já são com 6 carbonos, e aqui uma cadeia carbônica um pouco mais desafiadora em termos de nomenclatura, né? O 5-etil, 7-metil, oct-2-ino. A gente começa a fazer a numeração dos carbonos para conseguir montar o nome dele a partir do carbono mais próximo à insaturação. Então, a gente começa pela ponta de cá. Vai ficar 1, 2, né? Então, 2 é onde está essa tripla ligação, por isso que o 2 está na frente do ino, e assim a gente vai contando sucessivamente os carbonos. Nesse caso, nós temos duas ramificações, no quinto carbono, uma etila, e no sétimo carbono, uma metila, tá? Por onde eu vou seguir a numeração? Eu vou seguir a numeração da forma que eu abranja a maior quantidade de carbonos possíveis na cadeia principal, tá? Sendo assim, por isso que no quinto carbono fica uma etila e no sétimo uma metila.
O próximo hidrocarboneto são os alcadienos. Os alcadienos, a configuração deles é um carbono que faz duas ligações duplas. Então, para eu ter um alcadieno, eu sempre tenho que ter duas ligações duplas. Eu posso ter, por exemplo, o que a gente chama de duas ligações duplas diretas ou intercaladas. Eu tenho, por exemplo, o propadieno, que as duas ligações estão no carbono central, mas eu também posso ter o penta 1,4 dieno, em que uma das ligações está no primeiro carbono e a outra no quarto carbono. Aqui a gente já começa a falar sobre as cadeias cíclicas agora. Os ciclanos, então, ao contrário dos alcanos, eles são uma cadeia fechada, mas que também não apresenta insaturação, ou seja, é formada apenas por ligações simples, como o ciclopropano, o ciclobutano, o ciclopentano e o ciclohexano. O nome dessa cadeia carbônica sempre vai ter ciclo na frente, o número de carbonos que forma essa cadeia e vai terminar com ano, tá? Dessa forma, eu consigo identificar se é uma cadeia fechada ou aberta, né, para diferenciar, por exemplo, um propano de um ciclopropano, mas também eu posso diferenciar pela fórmula geral, que ela é diferente da fórmula geral dos alcanos. A próxima cadeia que a gente vai ver que é uma cadeia fechada são os ciclenos. Os ciclenos, eu já começo a falar sobre a presença de uma insaturação. Então, como os alcenos, eles são agora a cadeia fechada, são os ciclenos, mas eles possuem uma insaturação que é uma dupla ligação. Tá? Aqui eu trouxe como exemplo o ciclobuteno, o metilciclobuteno, que nós já temos uma insaturação no carbono, e o 1,4 de metilciclobuteno. Por que o metilciclobuteno não tem marcado o 1? Porque tanto a insaturação quanto a ramificação estão no primeiro carbono. Por isso que eu não escrevo o metilciclobut-1-eno, tá? Eu não preciso fazer isso, porque tanto a ramificação quanto a insaturação estão no mesmo carbono. E eu sempre vou começar a contagem pelo carbono que tem a insaturação. Como os dois estão na mesma, eu não preciso marcar isso no nome da molécula. Por fim, a última cadeia de hidrocarbonetos que a gente vai ver são os aromáticos. Os aromáticos, eles possuem pelo menos um anel benzênico na composição. E o anel benzênico pode aparecer nessas três formas, tá? Que é a mesma coisa, o C6H6, que é o anel benzênico. Ele pode aparecer com os carbonos desenhados com as duplas ligações e o hidrogênio. Ele pode aparecer na forma de um hexágono com as duplas ligações marcadas. Ou ele pode aparecer numa forma de hexágono com um ciclo no meio. Eu diria que as duas formas, a do meio e a mais para a direita, são as mais comuns, tá? Por quê? As ligações duplas dos anéis aromáticos, elas são ressonantes. Então, é possível que os elétrons mudem das ligações π sem mudar a posição dos átomos. Então, essas duplas ligações, na verdade, elas ficam rodando dentro do anel. Por isso que é comum eu representar um anel benzênico como o hexágono mais o círculo no meio, tá? Por causa dessa rotação dessas ligações duplas nos carbonos. Os aromáticos, então, eles podem formar cadeias que contêm mais de um anel aromático. E é isso que eu trouxe aqui para vocês hoje. Pode existir os benzenos, pirenos, naftaleno, perileno, antraceno, e o nome vai ser dado pela quantidade de anéis aromáticos que formam esta cadeia carbônica. Além disso, os anéis aromáticos, eles também podem apresentar ramificações, como é o caso do slide aqui. E essas ramificações, elas vão ter nomes bem específicos de acordo com a posição que elas estão. Eu vou ter a posição orto, meta e para. Eu vou ter a primeira ramificação, que vou ser denominada como X, e a partir da posição desta ramificação que eu disse X, eu vou identificar se as demais estão na posição orto, meta ou para em relação a esta. Então, por exemplo, o ortodimetilbenzeno. Eu tenho uma metila, mas eu tenho uma metila lateralizada a ela, que está na posição orto. Por isso que eu uso o O. No M-dimetilbenzeno, eu já tenho a metila, que a gente coloca como central, como o nosso X, e a outra metila, ela, está na posição meta. E por fim, nós temos a posição para, que esta metila que a gente utilizou como referência está em cima e a outra está lá embaixo.
Precisa ser duas metilas? Não, pode ser uma metila, uma etila, um grupo fenil e um grupo etil. Essas ramificações podem variar. O exemplo mais comum que a gente usa para representar isso são os das metilas. Inclusive, tem uma técnica que a gente pode usar para lembrar se essas ramificações em relação à nossa referência estão na posição orto, meta ou para, que é ombro, mão e pé, tá? Então, se elas estiverem aqui em cima, no anel aromático, próximos à referência, eu estou no ombro, né? Pensa que a referência é minha cabeça. Então, eu estou no ombro, é a posição orto. Meta seria a posição das mãos ao lado do corpo, né? Então, a minha referência é minha cabeça, estou na posição meta. E a para, então, seria o alinhamento com os nossos pés, né? Eu parado de forma reta, eu tenho aqui a minha referência e os meus pés são a outra ramificação, que é nomenclatura para. Na aula de hoje era isso. Se tu quiser que eu traga mais exemplos dessa questão de nomenclatura, deixa aqui nos comentários. Nomenclatura não é tão comum cair mais nas provas de vestibular ou do Enem, porque muitas vezes eles trazem tanto o nome quanto a fórmula. Mas se tu quiser ter um pouquinho mais de conhecimento sobre isso, deixa aqui nos comentários que eu preparo uma aula. Tchau!